Olá, sou João Paulo Quintela em uma nova temporada do Maestros da Bola. Convido você para acompanhar tudo aquilo que nós já fizemos, todos os episódios na TV Câmara Fortaleza e também no nosso canal do YouTube Maestros da Bola, tá? E hoje vamos conversar com Davi Gomes, secretário de Juventude de Fortaleza, conhecer um pouco dos projetos da nossa capital para a juventude e a importância do esporte também para essa faixa etária. Fala, meu irmão, satisfação recebê-lo aqui no Maestros da Bola. Tudo bem, é uma satisfação também estar participando do programa, uma oportunidade da gente falar, explicar um pouco melhor sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos aí na Secretaria da Juventude. Show de bola, então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre Davi Gomes, né? Qual a ligação, a tua ligação com o esporte, em casa, na escola, enfim, fala um pouco da tua história para a gente começar o nosso bate-papo. Eu costumo dizer que a minha ligação com o esporte ela vem mais de família, porque meu pai é professor de educação física, né? Uhum. E ele, obviamente, sempre em casa instigava a gente a praticar esporte e tudo isso. Eu, até a adolescência, até praticava mais, assim, ultimamente estou meio parado, mas chegava a jogar bola pequeno, também a nadar, fazer natação. E, na verdade, eu sempre via do esporte acompanhando meu pai em competição, porque meu pai, assim, competia, assim, em algumas coisas, né? Algumas atividades que ele fazia. Ele era funcionário de um banco, e aí tinha sempre a competição entre os funcionários. Meu pai sempre participou, né? Jogava basquete, vôlei, futebol. Então aliás, eu achava isso legal. Hoje ele compete ainda, né? Ele compete como aposentado, né? Uhum. Mas ele joga ainda vôlei e basquete, tá na Bahia, inclusive, lá em Salvador, competindo. Olha só, que legal, cara. Então, vamos lá. E a tua história na vida pública, assim, né? Estudou aqui em nossa capital, mas também estudou fora. E como foi que entrou aí nessa vida e a tua visão especial para os jovens, no que se refere ao esporte e também lazer, cultura e tal? Sim, eu sou formado em comunicação, né? Acabei cursando, fiz um mestrado fora, na Espanha, em Barcelona. E aí, quando eu voltei para o Brasil, acabei ingressando um pouco nessa área de consultoria, na área de inovação, de projetos, essas coisas. E em 2017, acabei desenvolvendo um trabalho super bacana ali na região da Praia de Iracema, né? Um bairro, enfim, desenhando um projeto de um distrito criativo. E houve o convite para assumir a presidência do Instituto Iracema, que era uma organização social que tinha parceria com a prefeitura, e a gente desenvolvia vários projetos e trabalhos ali naquela região. Então, isso em 17, 18? Isso foi em 18, eu assumi Roberto lá Cláudio. Foi isso, a gestão do prefeito Roberto Cláudio. Sim. E aí foi naquela época que a gente começou a desenvolver várias atividades voltadas para a juventude ali do espaço, porque, querendo ou não, a Praia de Iracema sempre foi muito utilizada pelos jovens, né? Então, lá também a gente começou a desenvolver muitos trabalhos voltados para a cultura, para o esporte também. Então, a gente sempre incentivava campeonatos de skate, né? Massa, sempre cara. incentivava. Eu lembro Legal. que uma vez que a gente fez um evento em parceria com a CUFA, que era um basquete 3x3, né? Show. Lá no calçadão, lá da Praia de Iracema, e foi super, super massa, super bacana. Lá a gente implementou também um farol da juventude, em parceria com a secretaria. E aí, quando foi em 2021, fiquei lá na presidência do Instituto 2018 até 2020. E em 2021, o prefeito Sarto me convidou para assumir a Secretaria da Juventude. E aí foi um desafio, foi quase que um chamado, assim. E aí eu topei a assumir, era uma área que eu já trabalhava, né? Eu já trabalhava com juventude na Praia de Iracema e também fazia a gestão da Vila das Artes, que era uma escola de artes voltada para a juventude. Então, eu já trabalhava nessa área. Então, acho que essa experiência com o poder público, com juventude, cultura, esporte, fez com que ele me convidasse para assumir a secretaria. Show. Você falava de alguns projetos. Um dos projetos que chamou muita atenção, foi Juventude na Onda, se eu não me engano, né? Fala um pouco aí sobre esse projeto que eu achei bacana demais, cara. O Juventude na Onda ele é um projeto, ele vai completar agora 10 anos. Sim. Mas é um projeto que a gente vem numa crescente, né? O Juventude na Onda ele é um projeto que ele incentiva, na verdade, escolas de surf e de bodyboarding no litoral da cidade, especialmente próximo a comunidades, né, que são mais carentes. Então, desde a Barra do Ceará, passando pelo Vila do Mar, Pirambu, Praia da Leste-Oeste,
indo pelo Titanzinho, Praia de Iracema, passando pela Praia do Futuro, até o Cacipés, que é a Sabiaguaba, a gente incentiva hoje 20 escolas de surf e de bodyboard. Sensacional, cara. E esse incentivo, como é que ele se dá, né? Essas 20 escolas, elas recebem, a gente aporta um recurso financeiro para pagar o professor, o instrutor, e pagar um monitor também, né? Então, cada escola tem 2 profissionais pagos pela prefeitura, pela Secretaria da Juventude, e eles têm que, em contrapartida, dar aulas gratuitas para jovens dessas comunidades. Então, a gente hoje atende mais de 400 jovens, entre crianças e jovens, com aulas de surf e de bodyboard, né? São o quê? 20 escolas, você falou? São 20 escolas. São 20 escolas. Sensacional, cara. E aí eles têm, todo dia, praticamente, eles têm aula, dão aula para esses jovens que não têm oportunidade de pagar uma escolinha de surf ou não têm possibilidade de ter acesso a esses materiais. Isso a gente também dá esse material, né? Tá, então não é só apoiando os instrutores, né? Pagando os instrutores para poder ensinar esses jovens, mas também com material, prancha e bodyboard. Isso. A gente entrega a prancha, as quilhas, entrega pé de pato, as pranchas de bodyboard, parafina, também para o pessoal, né, utilizar no dia a dia. Então, esses kits, anualmente a gente entrega, né? A gente entregou no ano passado, esse ano a gente vai entregar agora em setembro, né? Mais uma leva de pranchas aí, vão ser mais de 80 pranchas que vão ser distribuídas, né? Entre pranchas pequenas, médias e longboards também. Que massa. Então, é super bacana, super legal. Show de bola. Outro projeto que eu achei sensacional também, e aí eu fiquei até sabendo que os Cucas têm muito dessa aparelhagem, né, que é o Juventude na Pista também. Fala um pouco aí. Isso. A gente lançou, já foi assim como o Juventude na Onda, que a gente, na verdade, nessa gestão a gente ampliou, a gente aumentou o número de escolas. Eram 13 escolas, a gente aumentou para 20. Sim. A gente dobrou o valor que era pago para os instrutores. Né? E aí a gente, vendo essa demanda, a gente também criou as escolinhas, a gente expandiu, a gente só tinha uma escolinha de skate, né, no Janguru Sul, e agora a gente expandiu para os 5 Cucas e também para a pista de skate da Gentilândia, né? Então, esse projeto, a gente também dá aulas gratuitas, aí esse público do skate é um público mais jovem ainda, então a gente pega público de 12, 13 anos de idade, que, na verdade, muito do nosso objetivo com essas escolas é que são esportes que recentemente viraram esportes olímpicos, né? Sim, exatamente. Então, assim, são esportes urbanos que têm a cara de E é interessante, cara, que na Olimpíada nós vemos ali muitos garotos de 12 anos, 11 anos, praticando e trazendo medalhas, né, cara? Isso. Não só para o Brasil, para o mundo. Então, isso lança luz a essa modalidade. Então, muito legal. Muito. A gente, na verdade, assim, é uma busca que tem sido muito intensa da juventude para esses 2 esportes, né? Porque o surf já, acho que quase 5 anos, os campeões mundiais são brasileiros. Exatamente. Então, assim, a gente, no skate, também a gente é muito forte nessa área, né? A gente, enfim, teve a Fadinha, por exemplo, a Raíssa, exatamente, né? Também, que foi campeã mundial com 13 anos de idade. Né? Então, isso já começou a instigar uma geração de crianças e de jovens, especialmente aqui em Fortaleza, porque são 2 esportes que são a cara da cidade. Né? Então, a gente, obviamente, tem uma orla aí de mais de 20 quilômetros de orla, né? E várias pistas de skate. Então, esse projeto a gente também incentiva, a gente paga os instrutores, eles dão aula de skate gratuito para esses crianças e jovens. E, além disso, é importante ressaltar, esses 2 programas eles também têm os seus campeonatos que a gente realiza. Então, tem o campeonato das escolinhas de Juventude na Onda, que a gente realiza, são 2 etapas, né, que vão ocorrer agora em outubro. Não, então espera aí. Juventude na Onda, aí vocês apoiam 20 escolas. Isso. E dentro dessas escolas, ou com essas escolas, acontece um torneio, um campeonato. Que isso. Legal, bicho. Fala pra gente. E aí esse campeonato é legal, porque no campeonato é uma forma também de haver uma competição saudável entre as escolas, né? Então, e nesse campeonato a gente também tem as premiações. As premiações também são pranchas, passagens. Esse ano a gente, né, ano passado a gente deu passagens aéreas para eles também poderem participar de campeonatos, né? E o de skate, a gente tem um circuito, que é o Circuito de Juventude Ativa de Skate. Massa. Que também é um circuito que a gente faz esse campeonato nas 5 pistas dos Cucas, além de fazer também na pista de skate ali da Praia do Futuro, na Praça 31 de Março, e também na pista de skate da Beira-Mar, que também foi entrega dessa gestão, que tem um bowl lá que é super famoso e que, rapaz, qualquer horário que você anda lá na Beira-Mar, a pista sempre vai ter gente, né? Virou uma febre assim, da cidade. Né? Circuito, como é que funciona? Então, digamos lá, o Cuca Mondubim tem o primeiro circuito. Aí vale pontuação
para o final para o final do circuito saber quem foi campeão. É isso? Exato. Em cada um. Legal demais, cara. E aí, muito assim, massa. cada etapa em cada Cuca tem seletivas, né? Sim, e aí sim. a pontuação final, Que aí massa. daí a gente tira e a gente tem algumas categorias, né? Tem categoria mais amador, categoria mais juvenil, categoria infantil. Sim. Então, a gente consegue pegar várias faixas etárias, assim, também. Isso A gente sabe que, assim, massa. todos nós somos competidores natos, né? Sim. O brasileiro é muito disso, né? Como é que esses garotos, cara, encaram esses desafios aí de circuito, de competição entre si e tal? Sim. Como é que eles têm encarado isso? Como é que eles têm... a gente sempre ressalta que a importância da competição, do campeonato, ele é mais no sentido de gerar mais uma interação entre esses jovens, ou seja, muitos se conhecem, tem uma competição saudável em relação a isso, é super massa. E também acho que, assim, tudo é um processo, né? Acaba que você ganhar um campeonato é uma conquista sua e que te instiga a ir para outros lugares. Então, a gente tem hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza, alguns jovens bem destacados nos campeonatos nacionais e até internacionais. Por exemplo, a gente tem o Gabriel, que é um cara daqui do bodyboard, que competiu, por exemplo, lá em Portugal no ano passado, foi o segundo melhor do mundo, cara. Né? Massa, em bodyboard. A idade dele, mais ou menos? Ele tem 19 anos, eu acho. Caramba. E aí a gente pagou a passagem dele, por exemplo, para ir para Portugal. Né? Então, a Secretaria investe também nisso. Então, Gabriel. A gente tem a possibilidade de, assim, além deles competirem, caso eles, né, procurem se profissionalizem no esporte, né, a gente tenta dar esses incentivos também. Né? Acaba que, por exemplo, os nossos equipamentos, os Cucas, acabam virando pequenos centros de treinamento, assim, né? Fantástico. Eles acabam tendo toda uma infraestrutura que propicia, né, se capacitarem e irem para os campeonatos. Pois é, e como você falou há pouco tempo, a gente tem muitos bons nomes do surf, do bodyboard, né? Seiki Timon, Roberto Bruno, Tito Tavares, enfim, grandes... A própria Tita, por exemplo, ela é a nossa embaixadora do projeto. Fantástico, legal. E merecida, tá? Trazer aqui também um dia... E faz parte do nosso esporte, a gente quer também lançar à luz, né, essa história maravilhosa de Tita Tavares, que é emblemática, né? Enfim, é um símbolo especial do surf cearense. Você falou aí dos equipamentos Cuca, né? Você falou em 5 Cucas, né? Inclusive, acho até que nós temos uma matéria aqui, eu queria passar já, e aí você pode comentar em cima, tá? Que foi assinado pelo prefeito José Sarto, a ordem de serviço para o Cuca Mucuripe, não é isso? Isso. Vamos ver a matéria e você comenta em cima, tá bom? Tá bom. Roda aí. O novo Cuca será o 6º da capital e terá cerca de 10 mil metros quadrados de área construída. Contará com quadra poliesportiva, piscina, espaço gastronômico e para crossfit, biblioteca, auditório, teatro e salas para coworking. Haverá ainda uma nova praça com academia ao ar livre, areninha, anfiteatro e skate park. Ao lado do Cuca está sendo erguido ainda um complexo educacional, que contará com uma escola e um centro de educação infantil. É a maior obra de edificação que a prefeitura está fazendo. Então, um grande complexo de estruturas interligadas dentro de uma área muito grande aqui, onde tinha um antigo CAIC que estava com problemas estruturais, teve que ser demolido. Né? E ele atende muita gente, tem muita criança aqui da região que precisa desse equipamento de educação que está sendo construído. É uma obra que vai demorar um pouco, nós temos 24 meses de obra, mas ela está bem acelerada, já iniciamos as fundações já do CUC, da escola, já está bem adiantado. E a gente espera, nesse prazo de 24 meses, entregar todos esses equipamentos. Já os boxes do empreendedor, em construção ao lado do residencial Alto da Paz, estão com 75% dos serviços concluídos. O projeto prevê a instalação de 140 pontos comerciais que buscam estimular e trazer melhores condições de trabalho para as 136 famílias que já possuem atividades na região. Isso aqui começou antes, nós estamos aqui na área comercial do habitacional, né? São os boxes empreendedores dos habitacionais, um projeto piloto inovador que o prefeito Sarto lançou ainda no seu plano de governo e está materializando aqui o primeiro deles, que já está quase pronto. A gente já pode ver os boxes ficando prontos, já temos muita gente interessada em vir para cá, a Regional 2 está organizando esse pessoal para que eles possam vir aqui ocupar e empreenderem e levar emprego e renda para a comunidade. E aí, Davi, mais um Cuca para a nossa cidade, agora já está aprovado, e aí Isso. A gente falava, né, da qualidade dos equipamentos e tal, e quanto mais, melhor, obviamente.
A gente está indo para o... Começamos a construção, né? O prefeito deu ordem de serviço em junho. As obras estão a puro vapor, né? E a gente vai ter o 6º Cuca em Fortaleza. Aquela região ali, especialmente do Vicente Pinzon, que pega o Castelo Encantado, Serviluz, pega o Titanzinho, Prado Futuro, enfim, o que a gente chama de Grande Mucuripe ali, é uma região muito adensada, né? Então, assim, tem uma quantidade de moradores muito grande, especialmente de jovens. E era uma área que a gente ainda não atuava fortemente e que era uma demanda antiga, né, da comunidade da região. Aquele Cuca lá, ele vai ser o maior Cuca em área, né, em área construída. A gente vai ter toda uma infraestrutura, vão ter 2 piscinas, vão ter quadra poliesportiva, espaços de cowork, estúdios de rádio, de TV, de gravação de áudio, né, além de um teatro para mais de 300 lugares, né. E como todos os Cucas, a gente também vai ter uma pista de skate, uma novidade bacana que a gente vai ter uma areninha também na frente, né, isso vai ser legal. E ali vai virar quase que um complexo, assim, né? Para quem não para se localizar, né? Ele fica do lado do residencial Alto da Paz, ali próximo de uma fábrica de margarina que tem ali próximo, né? Então ele também tem uma pegada que a gente vai dar para aquele curso, para aquele Cuca, é uma parte voltada para o turismo também, para capacitação. Muito legal. Né? Então lá a gente vai ter uma cozinha, né, de gastronomia para poder formar jovens que vão trabalhar no setor de hotelaria, no setor de turismo da cidade. Muito legal. Cara, quantas modalidades, mais ou menos, o Cuca consegue abranger hoje? Hoje a gente tem pouco mais de 30 modalidades esportivas. Caramba, muita coisa, cara. Muita coisa. Elas vão desde badminton, passando por Olha tênis de mesa, só, rapaz. vôlei, atletismo, enfim, tudo que a maioria dessas atividades a gente faz lá. Tem turmas com muita frequência, né? Tem, assim, esportes mais procurados, né? O vôlei é muito procurado, a piscina é muito procurada, a natação. E a natação é legal, porque a natação a gente pega desde o público infantil, tem 2 Cucas que a gente tem piscinas infantis, né? Que é no José Walter e no Pisci. Então a gente pega crianças desde, sei lá, 5, 6 anos de idade, que já começam a nadar. E a gente também tem piscina de hidroginástica, então a gente também pega a terceira idade. Então, Muito massa. lá no José Walter a gente tem um público grande assim, de terceira idade. Pra você ter ideia, só de... apesar de ser um equipamento de juventude, né? Essa integração, essa questão intergeracional, né? De chamar pessoas de outras idades também é super legal, porque acaba que o jovem vai ter atividade, o avô, a mãe também vai lá fazer uma atividade, então acaba que o equipamento vira um grande centro ali de propulsão da sociedade ali, né? Em termos de esporte. Legal. Não sei se todos, mas no Modubim, que nós fizemos um evento, inclusive, falo já sobre o evento, a piscina é coberta, ela tem uma parte que... No José Walter. No José Walter, né? No José Walter. Isso. Que é no José coberta. Walter e no Pisci, os dois, a piscina é coberta, né? Legal. Aí nos outros a gente provavelmente deve implementar isso aí, né? Legal. Tentar até o final da E gestão. tem um deles, que eu acho que é o Modubim, que também tem uma arena próxima, assim, quase que dentro, né? Como você falou, um anexo ali, quase que... Isso. A gente tem as areninhas próximas, a gente tem no José Walter, no Pisci também tem, né? Então todos eles também são... Pisci, cara, é no Pisci, exatamente. É no Pisci, verdade. Logo na frente tem uma areninha, né? Isso. Eu confundi. Verdade, Pisci. Que foi o primeiro que nós fomos ver para a gente conseguir organizar esse evento. O Pisci foi o último que a gente inaugurou. Ele é o mais novo da rede, né? Exatamente. Cara, e aí? Os próximos passos? Está vindo mais um Cuca aí, e enquanto secretário de Juventude, quais são os próximos passos para, além de Cuca, por exemplo, né, que é extremamente importante, como temos falado, mas para além disso? Olha, a gente tem na Secretaria da Juventude hoje mais de 20 projetos assim, em andamento, né? Que são projetos que vão desde a parte de distribuição de renda, por exemplo. A gente tem um programa de bolsas, né? Chama Bolsa Jovem. Massa. É um programa que atende hoje 3 mil jovens com bolsas de R$300 por mês. Esses jovens, eles são jovens que atuam em diversas áreas da cidade, então são jovens que atuam na dança, atuam, enfim, no esporte, em muitas coisas, né? A gente também tem outros programas, como o Cuca Ambiental, que é um programa voltado para a sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, né? A gente tem uma outra rede de equipamentos também, que é a rede Juve, que são equipamentos que não são tão grandes quanto o Cuca, mas são equipamentos menores, que a gente são equipamentos no formato de container, então tem Farol da Juventude, Centro Cultural, enfim, tem muitos projetos, assim, né? A gente, nos próximos meses, deve estar lançando um novo edital de bolsas, né? Para mais de 3 mil bolsistas.
Então, tem muita atividade acontecendo. Você falou um pouco mais de 30 modalidades no Cuca e 5, 6 mil novas matrículas ou rematrículas. Explica isso para a gente. Isso, todo mês a gente faz as matrículas, né, dos jovens. Então, a gente oferta cerca de 6 mil matrículas por mês. Então, essas matrículas elas são desde o esporte. O esporte é uma quantidade, são quase 5 mil vagas. E as outras 1.000 vagas são divididas em diversas atividades, como fotografia, como dança e até como gravação de podcast, por exemplo. Né? Então, lá a gente tem uns estúdios, lá no Cuca também. A gente dá aula de como ensinar a gravar podcast, a editar vídeos, fazer animação. Então, também tá dentro dessas vagas aí também. Entra em um monte de coisa, né? Pois é, eu achei legal quando nós fomos, que eu até entrei nessas aulas, participei por um período, né, dessas aulas. Os caras estavam aprendendo, e aí uma turma boa, vários jovens, a editar vídeo. Aí depois me levaram para o estúdio de podcast, mesinha redonda e tal. Muito legal, equipamento bacana. Tem uma salazinha de edição de áudio também, de produção de áudio, né? Um estúdio. Aí tinha, cara, muita coisa boa que, assim, eu fiquei encantado mesmo, assim, pela qualidade, sabe? Fiquei encantado pela qualidade. Edição de vídeo, curso de áudio, aí tinha o podcast, tinha TV, tinha tem vários cursos interessantes. Aí, duas coisas que também me chamaram a atenção foi o cinema, a sala de cinema com muita qualidade, audiovisual de muita qualidade. Se eu não me engano, no que nós fomos, inclusive fizemos o evento do Outubro Rosa, né, que a gente faz todos os anos, 8º ano esse, para 60 pessoas, se eu não me engano. O teatro eu fiquei, cara, vamos fazer aqui porque é a cor mais linda e tal, só que era bem grande para a nossa realidade. Sim. Se eu não me engano, lá cabia 200 pessoas, 220 pessoas. Mas, assim, é um equipamento sensacional. Para quem deseja se aproximar mais do Cuca, participar do que tem. Eu vi luta, vi dança. Cara, achei o máximo. E quem deseja participar ou se inscrever, se matricular, como é que faria? Ó, a gente, mensalmente, né, a gente abre as inscrições. Na primeira semana do mês, a gente abre as matrículas. Aí você pode se inscrever tanto presencialmente em uma das unidades, ou pode se inscrever online também pelo Portal da Juventude. Então, só jogar lá nos buscadores. Então, você coloca Portal da Juventude Fortaleza, e lá já na cara já vai aparecer as matrículas, né? E aí, além disso, isso são as matrículas para as atividades esportivas, para os cursos, né? Mas, obviamente, que os equipamentos são abertos o dia inteiro, né? De terça a sábado, né? Eles funcionam até 10 horas da noite, então eles também servem como equipamentos de lazer. Então, tem muita gente que vai ver os amigos treinando, vai lá praticar. A gente tem umas arenas de crossfit lá também, que a gente chama de cross Cuca. Então, assim, também super... Tem tudo, assim, né? Tem toda essa possibilidade. Então, tem os campos de areia também, a galera vai rachar o vôlei de praia, né? Enfim, então tem essa integração, ela ocorre sempre, né? Assim, e também nos teatros a gente tem muitas apresentações culturais, né? De teatro, de show musical, é bem legal. Beleza. Tu falaste aí há pouco tempo sobre o Instituto Iracema. Isso. Ainda existe? Existe. Eu achei muito interessante, né? Primeiro que você falou sobre algo de design criativo, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Cara, e a criatividade tem que aflorar numa cidade maravilhosa como a que nós vivemos, né? E em meio à juventude de uma forma especial, né? Fala um pouco também sobre esse projeto, Instituto Iracema, que ainda existe, né? Você não está mais à frente como presidente, mas ainda existe. Fala um pouco também da importância de tudo isso. A gente, em 2019, a gente, na verdade, inscreveu, eu fui um dos coordenadores que a gente participou de um concurso, na verdade, a Unesco, né, que é uma instituição ligada à ONU, a área da ONU voltada para patrimônio cultural, imaterial e tudo isso, ela tem uma rede de cidades criativas, né, que ela considera como cidades que têm uma veia de criatividade, né, em várias áreas, né? Música, gastronomia, literatura, enfim. E eu fui um dos coordenadores que a gente chancelou, a gente inscreveu Fortaleza para ser candidata à cidade criativa, né, para entrar nessa rede, né? E aí, obviamente, foi um trabalho a muitas mãos, né? Teve várias pessoas que trabalharam, né? Eu fui uma dessas pessoas que estavam à frente disso, e a gente ganhou, somente a gente e Belo Horizonte, a gente ganhou a chancela como cidade criativa do design, né? Massa. Pela Unesco. Então, hoje a gente faz parte de uma rede de 100 cidades no mundo, né?
que tem essa veia do design, da criatividade, né? E muito do que a gente colocou lá era como é que a criatividade ela transforma a vida desses jovens, especialmente dos jovens da periferia, né? Então, a gente inscreveu alguns projetos, tinha que escrever alguns projetos que a gente se comprometia, e vários desses projetos, é interessante, eles estão sendo aplicados agora, né? A gente, por exemplo, lá na Secretaria da Juventude, a gente tem 5 escolas criativas, a gente tem uma escola de jovens programadores, que trabalha com programação digital, a gente tem uma escola de moda da juventude, uma escola de jovens designers, uma escola de empreendedorismo social, né? E esse ano a gente vai estar lançando uma escola de arte urbana, né? De grafite, de muralismo, essas coisas. Então, isso tudo, na verdade, é uma forma da gente entender que a criatividade, especialmente para esses jovens, ela, além de ser uma palavra legal e bonita, ela gera grana, né? Ela tem recurso, né? Então, assim, os profissionais, os jovens acabam se profissionalizando, tendo curso de capacitação, a gente faz encaminhamento para o mercado de trabalho, a gente lançou no ano passado um programa chamado Juventude Digital, que a meta é uma meta ousada, assim, de até o final do ano que vem, de capacitar quase 30 mil jovens na área de tecnologia, né? Que é uma área que hoje emprega muita gente, com altos salários, né? Então, a gente já tem frutos desses cursos, tem assim, alunos nossos do Janguru Sul, sei lá, e de outros bairros, né? E que estão trabalhando para empresas gringas, assim, ou fora do país, ganhando em dólar, entendeu? Então, assim, isso é uma oportunidade que alguns desses jovens acabam interrompendo o ciclo de pobreza da família inteira, assim, sabe? Então, assim, porque acabam ganhando dinheiro numa área de tecnologia onde os cursos são caros, né? Mas que a gente fornece esses cursos gratuitamente, né, para esses jovens. Então, a gente está formando uma nova geração de jovens criativos aí que vão certamente levar, né, a imagem de Fortaleza para o mundo. Aí. Esse trabalho espetacular. Cara, a gente vai ter que finalizar esse primeiro episódio. A gente vai conversar em um outro momento, no segundo episódio. Mas, para a gente finalizar, a gente está falando sobre criatividade. Você é um cidadão que já rodou o mundo, vários países e tal, várias cidades. Em relação à criatividade, você consegue trazer algo de fora da nossa cidade? O quanto isso tem influenciado nesse seu trabalho? Sim, isso influencia bastante. Assim, eu viajo muito assim, pelo mundo, vários lugares, e eu acho que assim, não é porque a gente está num país, né, e, sei lá, que eu também não gosto desse termo de terceiro mundo, que eu acho que não tem mais isso, que a gente não deve ter políticas públicas de boa qualidade, né? O que a gente faz hoje, muito dessas escolas, por exemplo, né, que a gente desenvolve, de arte urbana que a gente trouxe, de moda, né, são baseados em experiências que eu tenho visto fora do país, assim, né? Então, por exemplo, essa área de tecnologia também é uma área que a gente tem investido muito e, assim, vários lugares que eu vou, eu tive a oportunidade de já ir para Singapura, ir para Dubai e outros lugares assim, e você vê que são essas formações que é a nova economia, né? É o que hoje, assim, a gente está saindo de uma era industrial, né, de ter jovens trabalhando em fábricas e trabalhando com criatividade. Então, o jovem que trabalha programando um aplicativo, uma solução tecnológica, jovem que trabalha com moda, abre sua própria marca. Então, isso é um mercado da economia criativa, é o que está bombando no mundo, né? E é por isso que a gente tem investido. E, obviamente, que o esporte também é uma dessas áreas, né? Então, alguns de centros esportivos, de espaços de cultura, de lazer e de esporte que eu também tenho visitado, a gente traz essas experiências para cá também. Sempre é uma inspiração, né, e um desafio como implementar aqui. Hoje, os nossos equipamentos eles são a nível internacional. Assim. Hoje, os Cucas, assim, eu viajo muito e são poucos lugares, né, que você vê equipamentos de tão boa qualidade, de tão qualidade dos equipamentos, dos profissionais, como a gente tem aqui em Fortaleza. Eu digo que aqui no Brasil não tem equipamento voltado para a juventude como a Rede Cuca, como a gente tem aqui. Eu queria tirar uma dúvida, né? No primeiro episódio você falou sobre algumas bolsas que estavam sendo oferecidas para pessoas disputar, inclusive fora do país, do estado e tal. Para conseguir essa bolsa, tem que estar nessas escolas? Como é que funciona? Não, a gente tem, hoje na prefeitura, a gente tem alguns programas de bolsa, né? Na Secretaria da Juventude, que é coordenado pela gente, a gente tem um Bolsa Jovem, que são 3 mil bolsas voltadas para várias áreas, né? São jovens que já atuam em algumas dessas áreas. Por exemplo, uma jovem que dança balé lá no Curió, por exemplo, né? Então, ela recebe essa bolsa de R$300, ela justifica que ela faz essa atividade, a gente paga,
né? E ela utiliza esse recurso para pegar um ônibus, comprar uma sapatilha, fazer uma alimentação, enfim, para ela se manter. Então, isso a gente tem. E dentro do Bolsa Jovem, a gente tem várias categorias, né? Tem categoria de arte, dança, etc. E tem uma parte de lazer, né? Que é uma parte que é um pouco mais próxima do esporte. Mas, que são, digamos assim, um pouco mais amadoras, né? Mas a Secretaria de Esporte e Lazer, ela tem a Bolsa Esporte, né? Sim. Então, assim, o Bolsa Esporte, ele é muito, assim, forte, voltado para aquele jovem, para aquele atleta, na verdade, que ele quer se fortalecer. Então, lá ele tem 3 categorias, né? Tem o básico, intermediário e o avançado, né? Iniciante, intermediário e avançado. Então, lá são bolsas de valores maiores, né? Então, você tem atletas, por exemplo, que ganham bolsa de R$ 1.200, né? Que é, assim, né? Quase um salário mínimo, assim, né? Para poder se manter. Então, esse outro programa de bolsa é capitaneado pela Secretaria de Esporte e Lazer, também da Prefeitura, né? E que tem essa possibilidade. E lá você precisa, de fato, comprovar que, né, o seu ranqueamento nas atividades esportivas, né, em que categoria você está, que campeonatos você participou, campeonatos nacionais, locais, até internacionais. Então, isso justifica a bolsa, né? Eu sei que esses 2 editais, né, 2 novos editais, tanto do Bolsa Esporte quanto do Bolsa Jovem, eles vão ter novas edições até o final desse ano. Então, é importante quem estiver acompanhando ficar atento, né, que esses vão ser lançados 2 novos editais desses programas de bolsa, né? Show. Então, agora a gente vai entrar num tema, né, que eu acho legal, porque, assim, embora esse trabalho seja muito bem feito, com a base muito interessante, em diversas modalidades, o Rede Cuca também se tornou um pouco mais notável porque decidiu contratar Marcelo Negrão para dirigir o vôlei. E aí, em algumas competições, óbvio, inédito para a gente, né? E conseguiu fazer mudar essa ideia do vôlei no Rede Cuca. Claro, não foi um primeiro momento super vitorioso, não foi, a gente sabe, mas o fato do start já foi, para mim, isso já é uma vitória, né? Nas quadras, de fato, não houveram vitórias, mas foi importante, extremamente importante, e essa divulgação no Cuca com a figura do Marcelo Negrão. Por que Marcelo Negrão? Por que o vôlei? A gente, desde que, quando eu entrei em 2021, né, a gente sentia e acompanhava que o vôlei estava bombando na rede, né? Nossa turma lá, nosso time, ele estava indo ainda na Série C, né? Uhum. E aí conseguiu galgar espaço e foi para a Série B. E aí a gente, na verdade, para a Superliga B, né? E aí, quando a gente percebeu isso, foi um momento que a gente resolveu perceber, rapaz, acho que essa área aqui vai crescer, né? E aí, na Superliga B, a gente conseguiu vitória, né? Na Superliga B, e foi super, super legal, a gente ficou entre os 3 finalistas. E foi ali que a gente percebeu, e aí fomos convidados para a Superliga A de vôlei. Obviamente que é um desafio muito grande. Os atletas da gente na Superliga C, por exemplo, a gente não pagava salário, né? Assim, era, na verdade, por conta deles mesmos. Utilizavam o equipamento para essa atividade. Eles foram muito bons, assim, muito bons atletas, dedicados e tudo, mas a maioria deles fazia outras atividades, né? Então, a gente trabalhava em outros lugares, fazia outras coisas e, ao mesmo tempo, jogava. Sim. Né? Na Superliga B, em 2020, final de 21, começo de 22, a gente percebeu, na verdade, o quanto que eles se instigaram muito nisso e que jogaram com uma força, com uma raça ali, que foi muito grande. Quando a gente recebeu o convite para a Superliga A, a gente ficou muito receoso, porque o que acontece? A Superliga A de vôlei como no futebol, né? O Campeonato Brasileiro, são investimentos muito altos. A gente tem, assim, times que estão na Superliga A, por exemplo, que tem investimento de R$30 milhões. Né? 30 milhões de reais é o orçamento que eu tenho para o Cuca inteiro, o ano inteiro, né? Em todos os equipamentos. Então, o Suzano, Cruzeiro, enfim, são times grandes, né? Vedacity, enfim, são times que, poxa, pagam salários enormes para, né? Mas mesmo assim a gente topou, eu conversei com o prefeito disse que a gente não podia perder essa oportunidade, era um desafio, estar na Superliga, a gente estava competindo com esses times, e aí a gente resolveu chamar o Marcelo, porque ele, na verdade, já tinha algumas conversas, obviamente, pelo fato de ele ter sido um campeão olímpico, né, lá em Barcelona, em 92, né, com o time de vôlei masculino, e ele, assim, era também uma forma da gente, em termos de mídia, de visibilidade, as pessoas enxergarem que tem uma pessoa
conhecida e famosa, interessante, para a gente, inclusive, conseguir captar recursos, ter audiência, né? Ter tudo isso, além, obviamente, da capacidade técnica do Marcelo. Então, assim, ele é um profissional que ele instiga muito o time, então assim, ele trabalha muito com emoção, assim, muito forte, mais do que a razão, a técnica e tudo, mas ele é um cara vibrador, assim, é um cara que tem no currículo essa experiência de ter ganhado, né, umas Olimpíadas. Então, isso inspira muito os jovens, né? Então, quando a gente investe no time de vôlei, obviamente não é o nosso intuito investir em times profissionais de todas as categorias, a gente nem tem orçamento assim, para isso. O vôlei foi uma surpresa, né? Mas a gente vê no Marcelo a capacidade, qual a importância de estar na Superliga dessa? É que você instiga outras categorias de base de vôlei, de jovens, por exemplo, que não se sentem representados ou que não acham que o vôlei é legal, a instigarem novos jovens, a saírem da criminalidade, né? A jovens acreditarem no esporte. E o Marcelo virou esse símbolo, né? Esse ícone que inspira tanto os próprios jogadores quanto outros que querem ir. Então, a gente, por exemplo, tem trabalhado muito atraindo novos jogadores, né? A gente está agora com um time feminino, né? De vôlei, do Rede Cuca também, que a gente vai começar a investir agora também. Então, cada vez mais jovens indo. Então, a gente ia para os jogos aqui no Paulo Sarazate, por exemplo, era, sabe, os jovens tietando o Marcelo e conversando. E ele é um cara inspirador, assim, né? Tem uma história muito legal de vida. E foi por isso que a gente renovou o contrato com ele, né? Agora para essa nova temporada. Agora na Superliga B, né? A gente não foi bem sucedido na Superliga A. A gente sabia que era um desafio muito grande. São times, né? Assim, a gente conseguiu montar um time muito em cima da hora também, né? Então tinham poucos jogadores assim à disposição no mercado, mas assim também foram jogadores muito muito importantes. E agora na Superliga B a gente vem muito forte, né? Acho que a gente vem muito dedicado a manter na Superliga B e quem sabe subir para a Superliga A novamente. E aí os atletas ou alguns deles devem permanecer, né? Sim, alguns permanecem, outros a gente vai trocar. Isso era uma coisa que a gente na verdade, né? Percebeu, obviamente, que um time profissional a gente tinha que trazer jogadores de fora, né? Então, além de, obviamente, fortalecer os jogadores locais, a gente tinha que trazer jogadores de fora. E isso é algo que também vai continuar na Superliga B, né? Alguns jogadores vão continuar, não posso adiantar ainda, até o final de setembro a gente deve divulgar essa lista, mas a gente está muito no processo de fechar patrocinadores, né? De detalhar o mercado, já fechamos bons patrocínios agora, então a gente vem com um orçamento mais legal, assim, né? Do que a gente estava na Superliga B anteriormente. Então, isso vai ser muito bacana. Pronto, essa seria a pergunta, né? Se o orçamento melhoraria para esse momento. Porque, assim, querendo ou não, por mais que tenha sido rebaixado da A para B, querendo ou não, é um trabalho regular, um trabalho que contínuo, né? Então, assim, a tendência é melhorar, a tendência é estar mais organizado, a tendência é ganhar mais confiança, confiabilidade, a tendência é essa. Então, tem conseguido realmente esse apoio financeiro, né, de alguns parceiros também. Sim. Isso é com uma diferença do time de vôlei do Cuca, é que assim, ele teve uma visibilidade, né, nos canais esportivos e tudo isso. Por quê? Porque a gente vem de um projeto social, né? O Cuca, ele é um projeto social. Sim. Ele é da prefeitura, mas ele tem um cunho social. É diferente de outros times, né, como o Cruzeiro, o Vedacity, como os outros, porque eles são times extremamente profissionais, têm suas categorias de base e tudo isso, mas os nossos atletas, né, vêm de projetos, vêm da periferia de Fortaleza, né? Então, isso, de certa forma, acabou por instigar marcas e apoiadores que vão entrar com a gente agora, alguns vão permanecer e outros a gente está conseguindo fechar agora, né? Além do investimento que é da prefeitura. A prefeitura é o maior patrocinador, né? Digamos assim, a maior cota, digamos assim, é da prefeitura, né? Então, isso é uma coisa que o prefeito Sarto, no primeiro momento que a gente foi para a Superliga, ele disse, não, a gente vai investir, vamos colocar recurso aí. A gente conseguiu esse recurso e na Superliga B esse recurso ele permanece e agora com outros patrocinadores ele vai aumentar. Então, acho que a gente deve chegar na Superliga B com um orçamento maior do que a gente tinha na A. Legal. Né? Até porque na A a gente assim, teve pouco tempo de captação de recursos. Assim, o convite que a Confederação chamou para a gente teve praticamente 2 meses para ir atrás de atleta no mercado, aí, até internacional, fora, que com a grana que a gente tinha, conseguiu fechar alguns patrocínios. Alguns patrocínios entraram durante a temporada, né? Então, agora a gente vai chegar mais preparado, e, assim, muito mais do que a gente estava quando a gente estava na B, né? Em 2021. Então, muito mais, assim, né? Em 2021, os atletas praticamente não recebiam salário. Agora a gente vai todo mundo recebendo salário, com apoio, né? Com alojamento, com
essa parte de fisioterapia também bem consolidada, todo um acompanhamento técnico que a gente não tinha naquela época, né? Então, hoje a gente chega bem mais maduro, né? Então, assim, se a gente, da forma que a gente estava, a gente conseguiu subir para A, agora eu acho que a gente tem uma chance grande aí. Show. Inclusive, tem uma matéria aí sobre a primeira vitória de um time cearense na elite do voleibol nacional, acho que contra o Brasília, né? Isso. Vamos ver a matéria aí. O Rede Cuca Vôlei, único representante do Nordeste na Superliga 2022-2023, conquistou sua primeira vitória na competição na noite desta segunda-feira no ginásio Paulo Sarazate, em Fortaleza. O triunfo veio sobre a equipe do Brasília Vôlei pelo placar de 3-0, com parciais de 28-26, 26-24 e 25-12. O troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida foi entregue ao prata da casa, o oposto Nairton Silva. Estou muito feliz pelo jogo, pelo resultado, pelo time, que a gente batalhou bastante a semana todinha. Foi treinos, a gente se dedicando muito mesmo para não ter outro resultado diferente desse que a gente teve no jogo. O resultado é um marco na história do vôlei cearense, que conquista sua primeira vitória e seus primeiros pontos na elite do vôlei brasileiro. Não é fácil, gente. A gente está jogando num campeonato onde são as melhores equipes do Brasil, umas das melhores, ou algumas, melhor dizendo, equipes do mundo. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado. O Campeonato Brasileiro de Vôlei, né, a Superliga, é um campeonato visado pelo planeta inteiro. Todo mundo tem como referência esse campeonato e a gente está jogando, né? Então não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, vai ser difícil. Por isso que leva um tempo de maturação, leva um tempo de treinamento, leva um tempo de a gente amadurecer o próprio grupo, se conhecer. É difícil, mas tá aí o resultado. A luta vai continuar, a gente não desistiu, tem mais 8 jogos aí pela frente. E se Deus quiser, a gente vai em busca aí de manter a manutenção do time na Superliga A. O Rede Cuca Vôlei volta à quadra na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, no ginásio Paulo Sarazate, contra o Suzano Vôlei, às 7h da noite. Aí está, secretário, essa vitória, né? E aí eu realmente concordo, assim, que é mais uma vitória, embora seja a primeira, mas como já foi dito aqui, por você inclusive, o fato de estar numa Série A é uma vitória por todo o contexto, né? Então, fala um pouco também da importância, da emoção de celebrar a primeira vitória de um time cearense na Liga Nacional de Vôlei. Isso, assim, todo o processo de conquista, de vitória, ele, na verdade, ele é um apanhado de uma história grande, né? Então, assim, essa vitória, na verdade, não comemorou só a gente, mas comemorou, imagina, todo o esporte, todo o vôlei cearense que nunca na história tinha participado de uma Superliga A e que nunca tinha ganhado numa Superliga A. Então, é uma conquista, obviamente, desses jogadores, né, dessa equipe, do Marcelo Negrão, né, da gente, da prefeitura que investiu e tudo isso, mas é uma vitória de uma geração, né? Então, isso é algo que inspira muitos jovens. A gente percebe isso na quantidade de procura de matrículas no vôlei. Não só no Cuca, tá? A gente percebe em outras escolas de vôlei que tem na cidade, o próprio Clube do Vôlei, etc. A procura pelo vôlei em Fortaleza aumentou por conta do Rede Cuca Vôlei. Então, isso, querendo ou não, assim como o futebol, né, que hoje você tem o Fortaleza lá na Série A, tudo, isso fomenta uma cadeia, inclusive, econômica, né? Sim. Porque você, assim, vão ter mais profissionais de educação física querendo ser professores de vôlei, mais jovens querendo ser atletas, mais clubes, né, e mais lugares praticando vôlei, né? Essa busca por jogadores de base também tem crescido, né? Time feminino de vôlei agora que a gente está investindo, né, buscando, peneirando aí jovens, também está crescendo. Então, e outra, assim, é uma vitória não só do Ceará, mas é uma vitória do Nordeste inteiro, né? Porque a gente era o único time do Nordeste a estar na Superliga A. Olha só, rapaz. É um esporte, o vôlei ainda muito focado ali no interior de São Paulo, Minas Gerais. É muito, né? aquele eixo ali, no máximo centro-oeste ali, mas enfim, o forte de fato é Minas, São Paulo. Isso. Não, e você vê, né, a maioria dos times da Superliga A já tem grandes patrocinadores. Tem empresas de automobilismo, empresas, sabe, de bebidas, empresas assim, coisas grandiosas. Eles até compram os names dos times, né? Então, assim, isso é algo que já tem um mercado muito forte. E é uma coisa que o Marcelo Negrão sempre fala, olha, a Superliga de vôlei do Brasil, ela é o maior campeonato de vôlei do mundo,
Porque, na verdade, os maiores jogadores do mundo em concentração estão aqui. É tanto que a maioria, assim, muitos dos atletas, eles vão jogar em mercados como na Rússia, que é muito forte, a Itália, que é muito forte, né? A República Tcheca também é muito forte. São 3 países que geralmente compram jogadores brasileiros, né? Então, essa Superliga A, ela, de fato, é uma referência para o mundo todo. Ficam os olheiros de vários times do mundo olhando para o Brasil. Cara, a gente vê o esporte como algo para mudar, transformar vidas. E famílias também. E sociedade também. Então, isso é indivíduos, famílias e sociedade como consequência. E a gente entende que o esporte, embora esteja em algumas situações, em algum contexto, banalizados, mas a gente entende que o esporte serve para a disciplina, para a ética, para a integridade, para a moral. Como é que a Secretaria vê isso e como é que repassa isso para os jovens que chegam até vocês? A gente tem é importante que, assim, todos os equipamentos de juventude, a gente tem acompanhamento, a gente tem psicólogos, fisioterapeuta, tem, assim, uma equipe, na verdade, que acompanha até a própria saúde mental desses jovens, né? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem, especialmente com o nosso jovem que mora na periferia e tudo isso, é tudo que envolve, que são os bastidores, que no fim das contas é a vida dele, que dificulta ele a permanecer no esporte. Então, a gente tem muitos jovens, obviamente, que têm dificuldade em casa, dificuldade financeira, de violência doméstica, de abusos, de violência muito, muito forte, moram em comunidades muito violentas, né, onde, às vezes, o irmão, o primo, né, passou por algum conflito com a lei ou foi assassinado. Então, isso tudo, na verdade, é o nosso maior desafio dentro dos equipamentos. Como que o jovem, apesar de todas essas adversidades que ele passa na vida dele, ele ainda consegue estar lá, cumprir horário, ir para lá, né, nadar, ou jogar vôlei, ou futebol, e permanecer. A maior dificuldade é o permanecimento do jovem. Porque a vida cobra, né? Você tem um salário, trabalhar e tudo isso, e aí o esporte vai ficando cada vez mais distante. Obviamente que na juventude a gente não investe muito, digamos assim, não tem um volume grande de recursos para investir nessa questão do atleta de alto rendimento. Sim. Porque o atleta de alto rendimento ele é um investimento alto, né? Isso a gente entende que isso fica a cargo do governo do estado, né? Tem um centro de formação olímpica, porque é um investimento muito alto. Olha, para você conseguir bancar salário, fisioterapeuta, acompanhamento psicológico, tudo isso é caro, não é barato. Né? Não é à toa. Assim, as maiores potências do mundo hoje no esporte, você pega a China, os Estados Unidos, você trabalha nas universidades, os campeonatos das universidades são muito fortes, nas escolas. Né? Então, aqui a gente ainda tem essa dificuldade. Mas a gente tenta, né? A gente tem, além do vôlei, né? A gente tem uma área muito forte no Cuca, que é o atletismo. Então, a gente participa do Ironman, participa de triatlon, aquatlon. A gente tem a Kelviane, por exemplo, que é uma atleta nossa, né, que mora ali na região do Janguruçu, que participou de aquatlon, por exemplo, fora do país, de campeonatos. Então, a gente tem uma área. Hoje, se você for pegar a maioria dos campeonatos cearenses aí, que são voltados para o atletismo, né, sempre a Rede Cuca está nos pódios. Né? Você pode ver, né, e a gente pode até trazer alguns atletas para cá, mas a gente está sempre presente nos pódios, porque são... E atletas que muitas vezes competem e que usam, às vezes, sei lá, que andam nas pistas ali do aeroporto, por exemplo, treinam ali. Às vezes, né, com tênis usado e tudo, e a gente ajuda, né, tenta ajudar, vai atrás de patrocínio, também investe com recursos da própria prefeitura, dá atendimento psicossocial para esses atletas, os nossos equipamentos também. A gente não tem pista de atletismo, mas a gente faz parceria com universidades também, né, para que eles treinem. Então, a gente assim, tenta fazer ao máximo, né, essa ajuda para o esporte. Né? É difícil o alto rendimento, que é muito caro, mas a gente tenta ajudar no que é possível, né, em quase essas 30 modalidades esportivas aí. Show. Secretário, me diz aí quais são as metas da Secretaria a longo prazo. A gente já ouviu muito sobre a história da Secretaria, a importância dos Cucas, tudo isso, mas fala para a gente quais são as metas a longo prazo para que a gente possa fortalecer a cultura esportiva, a cultura e o esporte, de uma forma geral, em Fortaleza, no meio da juventude. Olha, a meta da Secretaria sempre é gerar oportunidade para que o jovem possa sair de situação de vulnerabilidade que ele tem. Né? A nossa Secretaria ela é voltada para um público de 15 a 29 anos, que está nas regiões de menor IDH da cidade, né? Que está
geralmente que trabalha com jovens que têm esse desafio de vida. E, obviamente, que a nossa meta e objetivo, a gente já assim, um pouco, é ser a maior política pública de juventude do Brasil, né? Isso em termos de investimento, tudo isso a gente já mas a meta que a gente tem a longo prazo é formar e capacitar jovens atletas, né, que vão se descobrir no esporte e que vão, através do esporte, salvar suas vidas, né? Salvar suas vidas e da sua família, né? A gente investe muito para que o jovem ele possa interromper um ciclo de pobreza que tem. A gente tem aqui em Fortaleza famílias que estão, sei lá, 4, 5 gerações de ciclo de pobreza, né? Que vem desde a escravidão, que vem passando por esses locais e estão até aqui. Então, o nosso objetivo é interromper esse ciclo de pobreza, dando oportunidade para esses jovens e, a longo prazo, que eles possam ter os seus sucessos, né? Não necessariamente no primeiro lugar do pódio, mas que eles possam trabalhar, ganhar dinheiro com isso e ser feliz, né? Acho que para tudo isso que a gente deseja que os jovens sejam felizes através das políticas que a gente desenvolve. Tem conseguido visualizar esses resultados? Sim, é muito claro assim, os resultados que a gente tem, né? Às vezes as pessoas perguntam, a gente assim, né, tem uma cidade muito desigual, né, que tem muita violência ainda e tudo isso. E muita gente pergunta, mas qual é o impacto, né, que a Secretaria de Juventude tem na vida dos jovens, que o Cuca tem e tudo. E aí eu sempre faço a pergunta, que impacto teria se eu fechasse os Cucas amanhã, por exemplo? Opa. Né? Os jovens estariam fazendo natação aonde? Né? Os jovens estariam praticando vôlei aonde? Eles estariam aprendendo a fazer um podcast em que estúdio? Eles estariam de tarde, né, fazendo um esporte aonde, se não tivesse os Cucas, né? Se não tivesse a bolsa que a gente dá, eles ganhariam esses R$300 fazendo como, né? Trabalhando com o quê, né? Então, essa é a diferença que faz, né? Então, esse impacto a gente mede territorialmente, mede economicamente, são esses os impactos que a gente tem, né? Se a gente fechasse os equipamentos amanhã, esses jovens iriam para onde? Essas 6 mil vagas por mês, esses jovens iriam para onde? Né? Então, esse é que é o impacto que a gente tem. Sensacional, sensacional. A gente está finalizando agora o nosso segundo episódio, podcast Batendo um Papo com Davi Gomes, rapaz. Segundo episódio, secretário de Juventude de Fortaleza. Eu queria finalizar ouvindo as suas considerações finais, convite, convocação para a juventude, enfim, fique à vontade, suas palavras são do coração. Bem, é um prazer estar aqui no programa, participar, né, desses 2 episódios. E só, acho que a mensagem é só para a gente nunca deixar de desacreditar na juventude da cidade, né, que por vezes é muito estigmatizada, muito criminalizada, muito vista de outras formas. A gente, obviamente, né, vive num país que, durante um tempo, juventude na rua era um problema, né, e a gente tem que entender que, hoje, a juventude ela tem que ser parte dessa solução, né, ela tem que, na verdade, participar das tomadas de decisão e tem que ser vista como uma época da vida, né, que você tem que ter as melhores oportunidades, né? Eu brinco que a juventude é assim, quando você é criança, você quer ser logo jovem, adulto, e quando você já está aposentado, você tem saudade da sua juventude. Verdade. Né? Então, a juventude é essa faixa etária, né, que você realiza os sonhos, você começa a construir família, começa a ter seus melhores amigos da sua vida. É nessa fase que você constrói suas relações, né? E, obviamente, a Secretaria tenta absorver todo esse potencial que a juventude tem, né, com esses projetos, diversos projetos que a gente tem. Então, tem vários canais para saber sobre esses projetos, nossas redes sociais, @Juventude Fortaleza. A gente tem mais de 60 mil seguidores lá também, Portal da Juventude. Então, tem muita coisa e muita novidade aí nos próximos meses. Sempre tem uma novidade. Todo mês tem uma novidade, tem um programa novo, uma oportunidade diferente para esse jovem da cidade. Show! Agradecer mais uma vez. Gratidão pela tua participação com a gente. Foi muito enriquecedor, tá? A gente vai conta com a gente, tá? Precisando, Tá, pode correr para cá e a gente vai tentar trocar algumas experiências. Obrigado. Beleza, obrigado. Valeu, meu povo. Chegamos aqui ao final de mais um podcast, o segundo episódio, Batendo um Papo com Davi Gomes, secretário de Juventude de Fortaleza. A gente falou sobre muita coisa, discorreu bastante sobre a importância do esporte para essa faixa etária, tá? Muito obrigado pela tua participação, obrigado por nos acompanhar na TV Câmara Fortaleza. Também estamos nas redes sociais, Instagram e também no YouTube como Maestros da Bola. Agradecer aqui a turma técnica que está com a gente também, sempre dando todo o suporte. E aí eu convido você para ficar acompanhando aí todos os nossos episódios. Para trás tem vários episódios ainda, são mais de 80 episódios já
do Maestros da Bola. Beleza? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!